Cada vez que eu leio as Escrituras, sempre que eu encontro os personagens, eu percebo, queridos irmãos, que eu não estou lendo apenas a história de Daniel, eu estou lendo a minha história. Não é a história de Abraão, é a história de todos nós. Não é a história de Jacó, não é a história desses personagens tão conhecidos, é uma parte da nossa história. Por isso, talvez uma afirmação basilar para hoje é de que nós, quando lemos as histórias desses personagens bíblicos, nós estamos vendo arquétipos, nós estamos vendo nós em cada detalhe, em cada fase da nossa vida. Por isso, não é apenas a história de Daniel que nós vamos ver, é as implicações práticas dessa história para cada um de nós. E eu quero introduzir a história de Daniel para que você, ao ler, entenda melhor o contexto. O texto nos diz que Daniel estava situado num período um tanto difícil, porque foi um período onde o povo de Judá foi saqueado e foi levado aos poucos para a Babilônia, até que de fato Jerusalém veio a ser destruída, o templo veio a ser destruído. E Daniel estava naquele momento. Daniel viveu entre o século 6 e o século 7 antes de Cristo. E sabe, queridos irmãos, ele nasceu em Judá. Isso quer dizer que ele teve uma cultura que favoreceu o seu desenvolvimento religioso, espiritual. As suas conexões com Deus foram incentivadas por uma cultura. Mas do nada, de uma hora para outra, ele tem que sair da sua cultura de origem, Judá, e agora vai para a Babilônia, e ali era completamente diferente. Essa é a crise que muitos dos nossos adolescentes passam, porque eles foram criados no nosso ambiente de proteção da igreja, eles foram incentivados, discipulados, mas de uma hora para outra eles dão de cara com a faculdade, eles entram em algumas escolas e eles são bombardeados com novas ideias, com novas formas de pensar, com novas relações. Pois bem, muitos de nós, eu sei que estamos nessa transição entre a Judá e a Babilônia. E Daniel está nesse contexto. E sabe, a história dele é interessante para nós, porque ele teve que viver na Babilônia, mas não deixar a Babilônia entrar na sua vida. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Quando nós pensamos no mundo lá fora, queridos irmãos, nós também estamos na Babilônia. Esse mundo lá fora está muito louco. As verdades foram todas relativizadas, não há mais chão, não há mais solidez, não há mais referência. Cada um faz o que quiser, as buscas das experiências são as mais loucas possíveis. Os nossos jovens estão literalmente desorientados, não há mais absolutos, portanto, tudo que você fizer, se lhe agrada o coração, isso pode ser feito, e o final disso são corações partidos, vidas infelizes. O mundo lá fora está muito louco. Se você é pai, como eu sou pai, você fica pensando até que ponto os nossos filhos vão ter que lidar com uma sociedade totalmente diferente da nossa. E se nós observarmos a nossa sociedade há 100 anos atrás, nós vamos perceber que, não que ela tenha sido uma sociedade cristã, mas ela talvez favorecesse um pouco mais o movimento do cristianismo. Talvez há 100 anos atrás, o movimento do cristianismo tinha um pouco mais de força do que hoje. Hoje nós somos quase que ridicularizados por carregarmos uma Bíblia. Quando as pessoas conversam conosco e elas percebem que a nossa sexualidade, a nossa família, a nossa vida de maneira geral, a nossa postura no trabalho, as nossas relações são orientadas por um livro tão antigo, parece que nós somos quase que ridicularizados. Eu sinto um clima tenso, já há bastante tempo, entre a cultura secular e o movimento evangélico. Não é de hoje que nós sentimos uma perseguição se agravando cada vez mais. Uma manchete dizia assim recentemente: evangélico assume cargo no governo. E eu fiquei tão curioso com aquela manchete, e é bom a gente seguir diversos jornais, porque mesmo que um tenha tendência para um lado, você corrige ouvindo um outro, e você vai percebendo diferentes leituras. O fato é que, quando eu fui ler a manchete, eu percebi que não era só um evangélico que foi indicado a um governo, a um cargo importante. Ele era competente, ele era pós-graduado, tinha doutorado na área, era alguém que de fato estava capacitado para aquilo, mas pelo fato de ele ser evangélico,
havia uma manchete muito clara, e eu fico pensando, queridos irmãos, que nós estamos vivendo dias difíceis para viver a nossa fé. E é bem verdade que essa perseguição acontece, em boa parte, por conta de nós mesmos. Desculpe a franqueza, mas o movimento evangélico é uma caricatura mal feita da Igreja de Cristo. Nós muitas vezes não lutamos pelas causas que Jesus lutaria e choramos as dores que não importariam ao Senhor Jesus. Nós estamos, como movimento evangélico, muitas vezes tão desalinhados que destoamos da pessoa de Cristo, a qual representamos aqui na terra. O fato é de que nós estamos vivendo dias difíceis. Nós não estamos em Judá, nós estamos na Babilônia. E talvez a pergunta que eu quero responder com você hoje, olhando para a história de Daniel, é: como é que a gente vive na Babilônia sem perder a fé? Como que nós nos mantemos firmes nas nossas convicções de fé, mesmo diante de um cenário tão desafiador como o nosso? Quando nós olhamos para a Babilônia, nós temos pelo menos 3 opções. A primeira delas é uma postura mais escapista. Nós, muitas vezes, como movimento evangélico, eu sei que existem boas exceções, nós temos uma cultura de isolacionismo. Eu fui pregar outro dia numa igreja, e eu vi anunciado na placa, na frente da igreja, reunião na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Aí eu fiquei pensando assim, se o camarada decide levar a sério essa agenda e vem toda a agenda da igreja, qual é o momento que ele fica com a família? Qual é o momento que ele faz churrasco com o vizinho? Qual é o momento que ele evangeliza o cara do trabalho na parte da noite? Quais são as relações que se podem manter quando uma igreja está tentando escapar da Babilônia? Alguém está comigo aqui hoje? Nós precisamos encontrar um equilíbrio. Se por um lado a igreja evangélica quer se isolar e ela disse a Satanás: olha, pode cuidar das esferas culturais, das esferas políticas, pode fazer o que você quiser, desde que você não mexa na nossa vigília, desde que você não interfira no nosso culto, no nosso domingo, porque isso é a nossa igreja. Se por um lado nós temos essa imagem, essa visão distorcida de igreja, por outro lado, nós também temos uma outra distorção, que é a distorção de um ser que vai se aculturando da Babilônia. Lá para as tantas, ninguém mais sabe que ele é crente. As pessoas nem percebem que ele é guiado pelo Espírito Santo, porque de fato ele não é guiado pelo Espírito Santo. Ele é guiado pelas ondas do momento. Ele é guiado pela interferência da Babilônia. Como é que nós vamos viver na Babilônia sem perder a nossa fé? Como é que a gente encontra equilíbrio? Porque não é fácil. Se por um lado nós somos desafiados a se isolar, por outro nós somos desafiados a perder a nossa identidade. A terceira opção, e eu espero que essa seja a sua opção, é você estar na Babilônia, se envolver com a Babilônia, influenciar a Babilônia, tornar-se referência na Babilônia, mas manter a sua identidade, manter a sua santidade, manter o caráter de Cristo em você. É estar na Babilônia, mas não ter a Babilônia em você. Porque lá fora os valores são outros, as ideias são outras, nós somos muitas vezes até ridicularizados pela nossa fé. Como é que a gente vive como igreja lá fora, de maneira relevante, a ganhar o respeito até da própria Babilônia? Essa é a pergunta que eu quero fazer com você. E quero respondê-la à luz de Daniel. Porque Daniel saiu de Judá e foi para a Babilônia. E aquela era uma cultura totalmente diferente. Era tão diferente que ele recebe um outro nome. Sabe por que Nabucodonosor muda os nomes de Daniel? Porque todos os nomes que aqueles jovens recebiam eram nomes que apontavam para Deus. Então eles receberam novos nomes para apontar para os novos deuses da Babilônia. Há uma desconstrução de identidade. E é assim que o diabo trabalha até hoje. Lá fora também há uma desconstrução de identidade. Querem nos convencer de que nós somos aquilo que nós temos, querem nos convencer de que nós somos aquilo que nós aparentamos, querem nos convencer de que nós somos aquilo que nós fazemos, mas nós somos de fato filhos de Deus. Isso não depende de nós. Vamos para a leitura. Capítulo 1, verso 1 diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia,
veio a Jerusalém e a sitiou. Agora presta bem atenção no verso 2, porque vai nos dar um detalhe interessante. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os chefes dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia para ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso, lhe dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Palavra do Senhor. Como viver a nossa fé na Babilônia? Como nos manter firmes e fiéis ao Senhor num mundo tão louco como esse? Eu quero, olhando para Daniel, trazer pelo menos algumas posturas. Quem sabe, se o tempo nos permitir, 7 posturas que Daniel teve na Babilônia e que são sinais de que nós também podemos nos comportar como homens e mulheres fiéis, mesmo num mundo contemporâneo tão distorcido e tão desafiador a nossa fé. Talvez a primeira verdade que eu gostaria de fazer você pensar é de que nós, se queremos viver a nossa fé no exílio, precisamos ser excelentes. Sim, nós precisamos ser excelentes. Sabe, queridos irmãos, quando eu vejo o verso 4, eu vejo uma descrição de Daniel como alguém excelente, sem defeito, de boa aparência, culto, inteligente, que dominasse os vários campos do conhecimento, que fossem capacitados para servir no palácio do rei. E o verso 20 que nós acabamos de ler é o relato de que um rei foi questionar a Daniel e aos demais que estavam com ele, e percebeu que Daniel era
10 vezes mais. Essa é uma expressão de exagero. É uma expressão que diz, eles eram muito superiores em conhecimento. Eles se destacavam pelo conhecimento, pela excelência. Eles eram muito bons naquilo que faziam. É importante você saber que existiram várias levas para a Babilônia. E a primeira leva foi a leva daqueles que eram os mais importantes. E eles não foram levados para serem escravos como os demais, mas eles foram levados para Harvard. Eles foram levados para estudar nos lugares que se tinha mais profundeza de conhecimento. E Daniel está ali agora. Ele é excelente naquilo que ele faz. E sabe, queridos irmãos, eu fico pensando que nós traduziríamos Deus com mais clareza ao mundo se nós fôssemos de fato excelentes naquilo que nós fazemos. Eu vou repetir isso porque eu quero ter certeza que você ouviu. Deus é adorado pela excelência e Ele é traduzido pela excelência. Nós somos chamados a viver de maneira excelente. O grande problema é que nós, como movimento evangélico, ainda não entendemos por que nós trabalhamos. Se a maioria de vocês pudessem responder a minha pergunta, vocês diriam, ora, nós trabalhamos, como todo mundo, trabalha por um salário no final do mês. A gente trabalha para ganhar a nossa grana, para fazer as coisas que a gente quer fazer, e adoraríamos fazer elas mesmo trabalhando arduamente. Nós, como cristãos, nós que somos discípulos de Jesus, nós não trabalhamos por grana. Nós trabalhamos para a glória de Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Quando Paulo está exortando escravos, e depois ele vai exortar os senhores, ele usa, na mediação da lógica, do diálogo, ele vai usar Cristo Jesus. Então ele diz assim, escravos, sirvam aos seus senhores como ao Senhor. Senhores, vocês precisam olhar para esses que estão em condição inferior, como se eles fossem o próprio Cristo. Lembrem-se de Cristo. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos viver a nossa vida de fato, como se nós crescemos em Deus. Chega de ateísmo prático. Chega de vir aos cultos e sair daqui e ser um patrão que não é justo no pagamento dos salários. De ser um funcionário que não trabalha com dedicação. De ser uma enfermeira que não é atenciosa aos seus pacientes. De ser um médico arrogante que não entende de onde veio a sua sabedoria e a sua oportunidade de servir. Por isso nós precisamos ser excelentes. Na Babilônia, escutem bem isso, as pessoas não têm interesse em ouvir os religiosos. Elas não têm interesse em saber o que o pastor pensa sobre as coisas. Eu nunca fui perguntado pela Babilônia sobre temas importantes da Babilônia. A minha voz é importante, quem sabe, para esse auditório. Mas lá fora eu sou só mais um. A menos que eu tenha um outro discurso. O discurso de um profissional bem-sucedido. O discurso de alguém que parou para ouvir porque eu sou excelente naquilo que eu faço. Se nós queremos ganhar a Babilônia, se nós queremos influenciar a Babilônia, se nós queremos manter a nossa fé, nós precisamos ser excelentes naquilo que nós fazemos. A nossa fé deveria mudar a qualidade do nosso trabalho e a direção do nosso esforço. Você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Saia da mediocridade, porque a mediocridade não combina com a sua fé. Ninguém vai olhar para um medíocre e dizer assim, tem algo diferente em você. Me conta por que você trabalha. De onde vem a sua motivação? Mas as pessoas vão olhar para os excelentes e dizer, eu percebo que você faz muito mais do que qualquer outro faz. Me explica a razão do seu trabalho. Se você quer perseverar na Babilônia, você precisa ser excelente. Não é interessante que Daniel era excelente? Que os demais que vieram com Daniel também eram excelentes. E Daniel surpreende pelo seu desempenho. Se você é um cristão, você deveria ter vergonha de qualquer postura de mediocridade.
porque a nossa vida denuncia o nosso Deus. Se temos um Deus grande, nós precisamos traduzir isso de maneira grande. Nós somos chamados a viver de maneira excelente. Daniel era tão excelente que ele serviu por quase 70 anos nesse palácio. Ele era confiável, responsável. Eu não sei se você está entendendo as implicações disso, mas se você quer perseverar na sua fé na Babilônia, as pessoas vão dar crédito e autoridade a você no momento que você for referência para elas. E você será referência primeiro naquilo que você faz no cotidiano. Então, nessa noite, eu quero orar para que Deus levante aqui homens e mulheres profissionais excelentes, que fazem o que fazem não porque recebem o que recebem, que fazem o que fazem para que Deus seja glorificado, para sinalizar nos seus ambientes de trabalho o Senhor Jesus. Nós precisamos mudar a nossa cosmovisão acerca do nosso trabalho. Sabe, queridos irmãos, eu quero avançar e trazer ainda para vocês uma outra postura de Daniel que lhe ajudou a perseverar na Babilônia, a manter-se fiel no exílio. Eu quero afirmar para vocês que um dos segredos de Daniel era que ele se manteve conectado. Se você perceber, o verso 6 e 7 diz: entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Ananias, Misael e Azarias. Não é interessante perceber que Daniel não estava sozinho? Porque ninguém sobrevive à sua fé sozinho na Babilônia. Vai ter uma hora que a sua fé vai fraquejar. Vai ter uma hora que o seu coração vai ser sufocado pelas demandas e pressões do mundo lá fora. E a quem você vai recorrer? Isso aqui passa a ser apenas um ajuntamento quando nós desprezamos a conexão. É muito legal você ouvir um pastor pregar no domingo à noite, você acha uma mensagem interessante, vai para a sua segunda mais feliz. Mas igreja não é isso. Igreja é um corpo, e como corpo nós precisamos nos relacionar. No capítulo 2, e eu quero desafiar você a essa semana a estudar Daniel, ler a história de Daniel e perceber como ele manteve-se fiel mesmo na Babilônia, indo até as últimas consequências, mas não abandonou a sua fé. No capítulo 2 nós vemos que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E é importante que vocês saibam que o fenômeno onírico, os sonhos, eram muito importantes naquela época. Eram tão importantes que os reis costumavam ter à sua disposição uma equipe para interpretar sonhos, porque eles acreditavam que os sonhos eram uma forma de os deuses revelarem a sua vontade. O fato é que Nabucodonosor teve um sonho, e ele chamou os seus sábios, os seus feiticeiros, os adivinhos, aqueles que trabalhavam na interpretação do fenômeno onírico. E ele diz assim: eu não vou nem contar o sonho para vocês, porque se vocês são bons mesmo, vocês é que vão me dizer o que é que eu sonhei. Vocês são bons? Então me diz aí o que é que eu sonhei. Aí eu fico imaginando aquele pessoal assim, ouvindo aquele negócio. Eles dizem assim: nunca nenhum rei nos pediu isso. E nunca nenhum rei teve isso que você me pediu. Se eles fossem nordestinos, ele ia dizer: peraí, meu patrão. Mais ou menos assim. Só que Nabucodonosor estava muito revoltado pela passividade daqueles que deveriam interpretar os sonhos dele. E baixou um decreto dizendo que todos eles deviam morrer. Quando Daniel, que estava entre os sábios, soube do decreto, ele perguntou assim: por que esse decreto está tão radical? Aí ele sabe da história e ele diz assim: eu me ofereço, me deem uma noite, eu vou para casa, eu vou conversar com meu Deus, eu vou ter um papo com o Eterno, e amanhã a gente resolve isso aqui. Você consegue imaginar essa cena? Olha o tamanho da pressão que Daniel está vivendo. Não era só ele que ia morrer, muitas outras pessoas iam morrer com ele, e ele poderia intervir em favor da vida de muitos. Sabe o que ele faz? Verso 17 e 18 do capítulo 2 diz assim: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério,
para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Agora presta atenção. Quando a tua vida aperta, quando a pressão aumenta, para quem é que você corre? Para quem você pede ajuda? Quem são os teus parceiros de oração? Quem são os teus amigos espirituais? Quem te põe nos braços quando você não consegue mais andar? O grande problema é que nós queremos viver na Babilônia, mas nós estamos isolados uns dos outros. A gente vem a um culto, a gente vê a nuca do nosso irmão, a gente canta alguns louvores com ele e nós vamos embora. Igreja é mais que isso. A melhor parte dessa igreja não é o domingo, a melhor parte dessa igreja são os pequenos grupos. O pequeno grupo não é uma invenção nossa. É uma estratégia que Deus nos deu e já deu a muitas igrejas ao longo de séculos, para que nós pudéssemos nos pastorear. Ah, pastor, se eu tiver com muita pressão e com muitos problemas, eu procuro o Senhor. Lamento lhe dizer, mas eu não dou conta de todo mundo. Eu não sei se você vai bem, eu não sei se você está doente, eu não sei qual o problema que a sua mãe está enfrentando, eu não soube que uma pessoa muito importante da sua família está hospitalizada, eu não sei disso. Mas você não pode calar as suas demandas, você tem que ter alguém a pedir oração. Você tem que ter para quem clamar. Por isso, uma das decisões mais sábias que nós podemos tomar para viver a nossa fé na Babilônia é não se isolar. Jesus nunca enviou ninguém sozinho, sempre de 2 em 2. Eclesiastes diz que é melhor serem 2 do que 1, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Nem mesmo Deus é um só. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo numa relação plena, numa só unidade. Nós precisamos decidir hoje não andar sozinho. É interessante que nós colocamos na nossa agenda tanta coisa fútil, tanta coisa que não faz nenhum sentido. Outro dia eu perguntei a uma pessoa quanto tempo você passa de Netflix. Aí eu calculei. E de Instagram, olha aí no seu Instagram, quanto tempo você passa? E ela foi me dizendo. Aí no final das contas eu percebi que eram mais de 5 horas por dia que ela gastava com entretenimento. E por isso dizia, eu não tenho tempo para um pequeno grupo. Eu não tenho tempo para me relacionar com as pessoas da igreja. Você não está vivendo a melhor parte da igreja se você entra e sai discretamente. O meu convite, o meu apelo para você é: viva o evangelho em pequenos grupos. Quem daqui frequenta pequeno grupo? Levante sua mão aí se você frequenta pequeno grupo. Vocês podem dizer para mim com convicção que em momentos difíceis da sua vida, alguém chorou com você. Nas situações mais adversas, alguém estava do seu lado. Então, queridos irmãos, para suportar a Babilônia, a gente não pode andar sozinho. Para viver nesse mundo tão louco, a gente precisa ter Ananias, a gente precisa ter Misael, a gente precisa ter Azarias, a gente precisa ter amigos espirituais. Deus não te enviou para viver sozinho. É interessante que na infância nós somos fortemente influenciados pelos nossos pais, e ninguém pode negar que os nossos pais são fundantes na construção da nossa identidade. Mas na adolescência há uma transição. O pai e a mãe já não influenciam tanto quanto antes. O adolescente agora tem uma necessidade de pertencimento. Então ele procura outras pessoas que possam aceitá-lo num grupo, porque ele precisa pertencer a algum grupo. E eles fazem as coisas mais loucas, estúpidas, para pertencimento. Pois bem, você tem um privilégio de pertencer à igreja de Cristo Jesus. Desfruta desse privilégio de ser um corpo. Daniel foi deportado, mas não estava desconectado de amigos que viviam a sua fé. Nós sofremos muitas vezes porque o nosso contágio social é negativo. As pessoas que estão à nossa volta nos levam para caminhos que Deus não se alegra que andemos. Nós precisamos encontrar amigos espirituais. Eu quero avançar e te dizer ainda uma terceira postura de Daniel.
A terceira postura de Daniel nós podemos ver no verso 8, porque o verso 8 diz: Daniel, contudo, decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. E aqui eu peço licença para aqueles que estão nos visitando, e eu quero me dirigir à igreja. Queridos irmãos, parem de brincar de ser igreja. Levem Deus a sério. Nós não somos uma igreja da modinha. Não achem que esse é o lugar para você se esconder no seu pecado. Não achem que a nossa estética diferente denuncia uma fé diferente. A nossa fé é na palavra. Vocês não podem viver dois caminhos. Vocês não podem agradar a dois deuses. Nós temos a direção de sermos santos. Jesus disse que nós precisamos ser santos como Ele era santo. Santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe, queridos irmãos, não confundam acolhimento com libertinagem. Nós acolhemos os pecadores, mas nós não acolhemos nenhum tipo de pecado, e todos os pecados que aqui estão descritos, nós reprovamos no Espírito de Deus. Que fique bem claro, que esse não é um lugar para você se distrair enquanto você acaricia os seus pecados de estimação. Essa semana, os irmãos mais conectados viram várias pessoas postando uma montagem com algumas fotos, 4 fotos para ser mais exato. A primeira foto era a foto do Facebook, uma foto mais social. A segunda foto era do LinkedIn. Aí você posta uma foto assim, mais séria, porque essa é uma rede social para profissionais. A terceira foto era a foto do Instagram. Aí você joga uma foto mais ostentação, porque o Instagram é mais ostentação. Mas a quarta foto era de uma rede social chamada Tinder. Eu espero que você não conheça essa desgraça. Mas deixa eu te dizer, você vai dizer que eu sou ultrapassado, que eu sou retrógrado. Eu lido com gente o tempo inteiro. Eu ouço pessoas, inclusive pessoas que não têm nada a ver com a minha fé. Esse é um cardápio sexual, onde as pessoas se escolhem pela estética e elas se usam por interesse mútuo. E pessoas estão sendo dilaceradas na sua identidade, no seu propósito. Pessoas estão se sentindo coisificadas no uso de aplicativos como esse. Aí eu vejo crentes postando a foto que postam no Tinder. Como é que você vai conciliar isso? Queridos irmãos, como é que você vai conciliar o Cordeiro de Deus e o galo da madrugada? Porque muitas vezes a gente não está entendendo. Nós não vamos a lugares onde Jesus não pode ir conosco. Nós não desfrutamos de coisas que não foram dadas pelas mãos do Senhor. Nós somos chamados a viver em santidade. Eu tenho percebido uma onda de jovens que não levam a sério o Evangelho, que passam o sábado na balada, a madrugada no motel e se arrumam no domingo para vir cultuar. Levem Deus a sério. Se eu não lhes disser isso, quem os dirá? Como pastor, é minha responsabilidade denunciar que Deus não anda satisfeito com pessoas cujo pecado é de estimação. O pecado é um acidente no nosso percurso, não um estilo de vida. E eu não estou preocupado se você gosta ou não desse discurso, porque o pregador só cabe em 2 opções: ou pregar o que a palavra nos diz, ou o que o público quer ouvir. Tem muito comediante e palestrante motivacional nas igrejas por aí, mas eu quero terminar o meu ministério dizendo que eu fui fiel a essa palavra. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Sabe, queridos irmãos, imagina Daniel abrindo mão de um manjar. Que privilégio você comer na mesa do presidente todo tempo, toda hora, sem limite.
E Daniel diz assim: não, eu não quero me comprometer com isso. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a sentar na mesa de alguém, nós começamos a nos comprometer com aquela pessoa. Imagina que você senta com um político e você desfruta dos bens desse político, e no dia que esse político é denunciado por corrupção, o seu nome está lá. Daniel diz: olha, eu vou servir, eu vou aprender, vocês podem até mudar o meu nome, mas uma coisa vocês não mudam: eu sou fiel ao que Deus me deu, eu não vou comer dos manjares do rei. Será que você está disposto a abrir mão dos privilégios por amor ao Senhor? Porque não é ruim o que se oferece no manjar. Na mesa do rei é o melhor. Mas Daniel decidiu firmemente resistir. Sabe, queridos irmãos, eu tenho pensado que nós precisamos rever o nosso caminho, pensar qual é a linha profissional que nós não podemos ultrapassar. No seu trabalho, qual é a fronteira que você escolhe para que aquilo não afete a sua identidade espiritual? Daniel disse: olha, eu vou até aqui, daqui para frente eu não passo. No seu ambiente profissional, quais são as fronteiras que você escolheu? E como discípulo de Jesus, você diz: vocês podem até me lançar na cova dos leões, mas eu não passo daqui. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Uma vez Jesus estava pregando, e a multidão começou a dizer assim: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? E toda a multidão, que antes tinham comido o pão multiplicado, que Jesus tinha realizado no seu milagre da multiplicação de pães, toda a multidão foi embora. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês querem ir também? Dá tempo, a multidão está no caminho, só acompanhar eles. Aí Pedro, que às vezes falavam as besteiras, mas às vezes era usado por Deus, Pedro diz assim: para onde nós iremos, Senhor? Para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Você consegue perceber? A multidão diz: dura esse discurso. Pedro diz: esse é o discurso de palavra de vida eterna. Queridos irmãos, se nós queremos viver a nossa fé na Babilônia, nós precisamos ser conciliadores. Sim, conciliadores. É importante perceber o esforço de Daniel de ouvir aquele homem. É importante perceber como Daniel pede aquele homem. Ele não faz os seus caprichos, ele é estratégico, ele considera a relação. Ele diz assim: olha, você poderia me trazer vegetais? Aí o homem diz: olha, mas se eu te trouxer vegetais, a minha cabeça pode rolar. Aí ele diz: vamos fazer o seguinte, vamos criar um acordo. É conciliação. Daniel está interessado em ouvir os outros que pensam diferente. Daniel não impõe as suas verdades para ninguém. Tem um monte de crente que tem as suas metralhadoras de verdade nas redes sociais. Não importa quem está ouvindo, não importa o que você vai dizer, importa que você acha que você tem a verdade. Você não vê Jesus fazer isso. Jesus não tem a verdade, Jesus é a verdade. E sempre que ele lida com um pecador, ele faz perguntas. Jesus não é aquele que acusa, não é aquele que esmaga, não é aquele que tem discursos bélicos, rancorosos. Nós não vemos em Jesus nenhuma manifestação de apoio à violência, muito pelo contrário, ele desarma o coração dos religiosos que queriam apedrejar. Nós precisamos ser conciliadores, queridos irmãos. Na Babilônia ninguém impõe a sua fé. Nós precisamos conviver com os diferentes. Nós precisamos nos relacionar e dialogar com as pessoas que pensam totalmente diferente de nós. Ninguém precisa ter os mesmos valores que os teus valores. Daniel não está tentando impor a ninguém. Nós vimos há meses atrás o que o prefeito do Rio de Janeiro fez, tentando tirar uma revista infantil de circulação porque tinha nela um beijo gay. E vimos a repercussão que isso gerou e o movimento contrário ao que ele queria promover. Sabe o que isso nos ensina? Que nós não estamos em Judá, nós estamos na Babilônia. E na Babilônia ninguém impõe nada. Nós dialogamos, nós conversamos. Sabe, quando eu olho para Jesus,
eu vejo o príncipe da paz. E a igreja de Jesus deveria levantar as bandeiras da paz. Nenhum discurso de ódio, nenhuma desavença combina com o evangelho. Eu quero avançar um pouco mais e dizer uma quinta postura que Daniel teve. Daniel foi ousado. O que para muitos seria uma crise, para Daniel foi uma oportunidade. Porque quando o rei Nabucodonosor ameaçou de morte todos aqueles que trabalhavam interpretando sonhos, Daniel disse: eu tenho um Deus. Quando foi a última vez que no trabalho você disse: eu tenho um Deus? Quando foi a última vez que entre os seus amigos você disse: eu vou orar por você agora? Quando foi a última vez que diante de um enfermo você disse: eu creio que meu Deus ainda cura hoje? Quando foi a última vez que você exerceu a sua fé com autoridade e ousadia? Daniel chama a responsabilidade para si. Daniel diz: olha, eu tenho um Deus que pode me revelar. Nós precisamos, queridos irmãos, diante da Babilônia, ter ousadia. Nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho, e Paulo já nos disse que o Evangelho é poder de Deus. Nós temos esse poder disponível a nós. O inferno estremece diante desse poder. Alguém dá um amém nessa igreja? Restaura essa igreja, Jesus. Sabe, queridos irmãos, ele não temia as autoridades, ele não era refém das instituições, a cultura não o definia, ele era ousado naquilo que fazia. Um dos textos que eu mais gosto em Atos dos Apóstolos é um texto onde os discípulos estavam reunidos, orando. Então o texto diz que o Espírito Santo veio, encheu aquele lugar, e depois que o Espírito Santo encheu aquele lugar e encheu-os, eles saíram e pregavam de maneira ousada o Evangelho. Para de viver uma fé tímida. Para de se envergonhar de compartilhar a sua fé. Você não tem vergonha de compartilhar tantas expectativas que serão frustradas. Você não tem vergonha de vender a sua mercadoria e na semana seguinte você dizer, porque mudou de empresa, que aquela mercadoria nem era tão boa. Nós estamos falando daquilo que pode mudar a vida do mundo inteiro. Essa é a única palavra que pode restaurar o mundo. Não se envergonhem do Evangelho. Sejam ousados. Capítulo 2, verso 16 diz: diante disso Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. Qual é o problema que você está enfrentando? E você precisa ir até lá e dizer assim: olha, eu estou entrando de maneira espiritual, eu tenho um Deus que pode resolver. Sejam ousados na fé que vocês têm. Quero caminhar para o final e dizer para vocês que Daniel foi compassivo. Capítulo 2, verso 24, nos mostra o seguinte: então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Sabe o que está acontecendo? Daniel está intercedendo por aqueles que pensam diferente. Deixa eu te dizer uma coisa, querido irmão, querida irmã. Nós não militamos contra outras religiões. Aliás, nós precisamos respeitar toda e qualquer manifestação religiosa. Se aparecesse um louco dizendo que nós éramos agora, como movimento evangélico, a religião do Estado, e se baixasse um decreto dizendo que ninguém mais de outra proposta religiosa pudesse cultuar, talvez o movimento evangélico iria celebrar, mas essa seria a nossa maldição. O que nós vemos aqui é Daniel compassivo, entrando em cena para defender aqueles com quem ele de fato não partilha a mesma fé. Sabe o que eu quero que você entenda? É que o Evangelho faz de você um pacificador. Você salva a vida de quem quer que seja, se depender de você. Porque a gente não faz esforço para aqueles que merecem. Nós somos discípulos daquele que se esforçou e morreu na cruz por todos nós, embora nós não merecêssemos o seu esforço. Nós não estamos militando contra nenhuma proposta religiosa. Aliás, Jesus não é o fundador do cristianismo.
Ele não veio fundar uma nova religião, porque já haviam muitas antes, e muitas foram criadas depois. O que ele veio nos trazer foi vida eterna. Sabe, queridos irmãos, eu quero, nesse momento, fazer você pensar de que talvez a nossa igreja será de fato um grande sinal na Babilônia, quando nós pararmos de julgar as nossas próprias causas e nos envolvermos com as causas do mundo. Nós estamos com discursos míopes, lutando por causas míopes, quando na verdade o coração de Deus arde por coisas muito maiores. É interessante perceber que no ano passado, um homem que recebeu o Prêmio Nobel da Paz era um pastor pentecostal da Etiópia. E ele foi usado por Deus para pôr fim num conflito que já havia muitos anos, que se estendia na Etiópia, entre muçulmanos e cristãos. Então ele entra naquele conflito, e ele para aquele conflito, porque nós não lutamos contra carne nem sangue, nós não fomos chamados a disputar, a conflitar com ninguém. Então ele se torna premier da Etiópia, e ele consegue também pacificar uma guerra que já tinha ceifado a vida de mais de 80 mil pessoas. Um país onde crianças morriam de fome todos os dias, e o país tinha que gastar dinheiro com armas. Um pastor pentecostal se levantou na Babilônia e fez a diferença. Não é o quanto você sabe, é o que você vai fazer com o que você sabe. Sabe, queridos irmãos, é tempo de nós vivermos com relevância na Babilônia. O mundo está cansado dessa caricatura mal feita de gente que não vive Jesus, mas fala de Jesus. Está na hora de mudar de vida, está na hora de ser santo, de corrigir as rotas, de decidir firmemente não se contaminar. As vestes da graça não combinam com o seu abadá do carnaval. Porque quem encontrou Jesus não precisa de outra fonte de alegria. Você só pode ser luz se você brilhar para além da escuridão. O sal só tem sentido se fizer de fato alguma relevância onde ele está. Nós temos que ser distintos do mundo. Santidade. Esse é o chamado de Deus para mim e para a sua vida. A palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu oro para que hoje você seja cheio do Espírito de Deus. A última característica de Daniel, que eu gostaria de destacar, é de que Daniel era humilde. Não é interessante que no capítulo 1, o rei Nabucodonosor diz: Daniel é 10 vezes mais inteligente que todos os outros sábios. Aí quando Daniel se aproxima, depois de ter revelado o sonho que ninguém conseguiu revelar, no verso 27 do capítulo 2, ele diz assim: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. O verso 30 diz: quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Se tem uma marca que eu desejo que você tenha, daqueles que de fato caminham com Jesus, é humildade. Humildade não é negar a virtude. Humildade é reconhecer quem nos deu a virtude. Daniel revela o sonho e no final ele diz assim: olha, eu não sou melhor que esses sábios. Imagina se fosse um crente, desses, da maioria de nós, ele ia dizer assim: olha, eu preciso de porção dobrada, e já que esses sábios, nenhum deles serviu para nada, vocês podem executar, porque
Estão todos perdidos, eles não conhecem a verdade. Só eu conheço. Daniel diz: eu não sou melhor que nenhum desses. Foi Deus que me revelou. Sabe, queridos irmãos, eu oro para que nós tenhamos humildade. A Babilônia está cansada da nossa arrogância, mas certamente será tocada pela nossa humildade. Como é que a gente faz para ganhar alguém na Babilônia? Qual é a estratégia, Thomas, para a gente ganhar alguém na Babilônia? É simples. Eu vou te dar pelo menos 5 passos para como você ganhar alguém na Babilônia. Primeiro, esteja. Se faça presente. Relacionamento é a melhor estratégia de evangelização. Segundo, escute. Parece que nos disseram que evangelização é aquilo que nós dizemos, mas muitas vezes a evangelização começa perguntando: o que queres que eu te faça? Qual o seu problema? Jesus fez várias vezes essa pergunta. Os diálogos de Jesus começavam muitas vezes com Jesus perguntando qual era a realidade do outro. Escuta. Terceiro, e isso vocês fazem muito bem: coma. Se tem uma coisa que todos nós temos em comum, é que todos nós comemos. E todos nós aqui perseveramos em comer pelo menos 3 vezes por dia. Eu sei que alguns de vocês são mais. A gente vai tratar gula mais para frente na outra série de mensagens. E eu espero que Deus fale ao meu coração, principalmente. Chama para comer. Essa é mesa comum. O evangelho aconteceu muito mais em volta da mesa do que atrás de um púlpito. É na simplicidade. Todo mundo celebra uma boa comida. Depois, sirva. Será que você é capaz de perguntar para essa pessoa: o que eu posso fazer por você? Como eu posso te servir? É que o meu carro está quebrado. Ah, deixa eu te dizer, eu tenho 2 carros e eu não estou usando um, você pode usar o meu. Eu não tenho ninguém para pegar os meus filhos na escola, então eu estou livre hoje. Será que você é capaz de servir sem esperar nada em troca? Depois que você passa por esse processo, a pessoa vai olhar para você e vai entender que ela não é só mais uma, e que você não está em busca de prosélitos. Então, essa é uma boa hora de você contar a história do que Deus fez na sua vida. Começa assim. Começa contando a tua experiência, de como Deus transformou a tua história. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, queridos irmãos: nós precisamos ter a consciência de que nós somos apenas estrangeiros. Nós não somos daqui. Nós estamos na Babilônia, essa é a nossa realidade, mas o nosso destino é o céu. Nosso destino é a eternidade. Por isso eu quero convidar você a abrir mão do seu projeto de poder. Quero convidar você a confrontar o seu próprio ego que tenta ser absoluto. Segunda aplicação prática que eu gostaria de fazer nessa mensagem hoje é: quais decisões você precisa tomar para que a sua identidade, para que a sua espiritualidade seja de fato relevante na Babilônia? Qual é a decisão? Daniel tomou uma decisão, ele decidiu firmemente não se contaminar. Quais são as decisões que você precisa tomar hoje? Quais são as fronteiras que você precisa estabelecer? Por último, entenda que o confronto, que a agressão, que a violência nunca será o caminho de um discípulo de Jesus. Nunca. Os discípulos de Jesus são capazes de dar a sua própria vida pela verdade que creem, mas nunca serão capazes de tirar a vida de alguém pela verdade que creem. Nós somos capazes de morrer, mas nunca de matar pela verdade que nós cremos. Por isso, que a humildade seja o distintivo, que o amor seja o nosso crachá, que a Babilônia enxergue em nós homens e mulheres excelentes, ousados na vivência da sua fé, humildes, compassivos, que escolheram diálogo,
que sabem que não são daqui e não vieram para ficar. Quero convidar você a ter um tempo de oração. Se você puder, feche os teus olhos onde você está. É tempo de recalcular a sua rota. A nossa série de mensagens termina hoje. E eu espero que depois dessas 4 pregações, você possa de fato recalcular a sua rota. Mudar a direção. Repensar o seu caminho. Repensar a sua conduta. Quem sabe, hoje é o dia de você reconsiderar as fronteiras. Quem sabe hoje é o dia de você dizer: Deus, me faça sal, me faz luz nas trevas. Mas para isso você vai ter que ser distinto do ambiente. É porque é diferente o sal, e é porque é diferente a luz, que há relevância. Você jamais será relevante na Babilônia se você viver como a Babilônia vive. Se você julgar como a Babilônia julga. É tempo de reconsiderar. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que, embora dura, seja palavra de vida eterna para nós hoje. Que confronte o nosso coração. Que nos tire da libertinagem e nos leve para a santidade. Que nós possamos enxergar o Evangelho, Senhor, como nosso maior compromisso. Que possamos estar dispostos a morrer pela causa do Evangelho. Se for necessário, a gente vai para a cova dos leões como Daniel. Mas a gente não abre mão da nossa santidade, de sinalizar o teu reino na Babilônia, Senhor. Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Nos dá a tua graça. Muda a nossa rota para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.